Moçada, primeiro componente da célula, para ajudar com detalhes, membrana plasmática, também chamada membrana celular, ou ainda pelo nome de plasmalema, onde o termo lema quer dizer membrana. Da onde você viu o nome não sei o que lema? Bom, pode ser uma referência à membrana. Membrana plasmática, ela é o limite da célula viva, ela é a fronteira entre o lado de dentro e o lado de fora da célula. E o objetivo da membrana plasmática, da membrana celular, basicamente duas coisas, né? Manter o isolamento da célula em relação ao meio. E além de manter o isolamento da célula em relação ao meio, a membrana plasmática também tem o objetivo de manter a composição da célula constante. Quando eu falo em manter a composição da célula constante, exatamente através do controle da passagem de substâncias, né? Algumas coisas a gente deixa entrar, outras coisas a gente não deixa. Algumas coisas a gente deixa sair, algumas coisas a gente não deixa. Sendo que, na primeira aula que a gente teve no curso, falando, moçada, sobre características gerais dos seres vivos, tem um termo que descreve exatamente isso. O isolamento do organismo em relação ao meio, a capacidade de você manter a composição constante. Ora, resumindo as funções da membrana plasmática em uma palavra. Essa palavra, então, muita gente aí já matou, né? Homeostase. O termo homeostase é exatamente uma propriedade dos seres vivos, manter isolamento em relação ao meio externo, manter a organização, a composição constante. Do que a membrana plasmática ela é feita, né? Uma observação muito importante, que a membrana plasmática, vou abreviar MP a partir de agora, membrana plasmática, ela é extremamente fina, ela é extremamente delgada. Ela é tão fininha que ela só é visível a um microscópio eletrônico, que é aquele microscópio que ele consegue ver mais detalhes. Só que, gente, o microscópio eletrônico ele foi inventado em 1932. E ele só começa a ser usado em larga escala na biologia por volta da década de 50. O que quer dizer que até por volta lá de 1959, a gente nunca tinha visto a membrana plasmática ao microscópio. Daí todas as ideias que eu tenho sobre a membrana, antes do advento do microscópio eletrônico, antes dos anos 1950, foram palpite, foram chute. Mas não é que a moçada teve alguns chutes bem interessantes? No comecinho lá do século XX, um doidinho chamado de Overton, pela primeira vez percebeu que a membrana plasmática, ela é lipídica. Ora, como é que ele percebe que a membrana é lipídica, se não dá para ver a membrana? Ora, moçada, somando 2 mais 2. Basicamente, esse cara pensa um pouquinho. Ele vai lá e nota que substâncias apolares atravessam a bicamada lipídica, com a facilidade bem maior, atravessam a membrana celular, com a facilidade bem maior do que substâncias polares. Sim, Landim, e daí? O que é que isso tem a ver com a nossa conversa? Ora, gente, das aulas de química, né? Semelhante dissolve semelhante. Ora, se substâncias apolares atravessam a membrana mais fácil, deve ser porque a membrana é apolar. Açúcares são polares, proteínas são polares. Basicamente, o grupo de moléculas orgânicas apolar, lipídios. Então, moçada, nesse caso, o fato de moléculas apolares atravessar a membrana mais fácil do que moléculas polares sugere que a membrana é apolar. Para a membrana ser apolar, gente, ela tem que ser feita de lipídios. Até hoje essa informação ela é muito importante em medicina, porque, por exemplo, o ideal é que o medicamento seja lipossolúvel. Por que é o ideal que o medicamento seja lipossolúvel? Porque medicamentos desse jeito, eles têm uma ação muito mais rápida, né? Quando a substância ela é lipossolúvel, quando a substância é apolar, ela atravessa a membrana mais fácil, ela tem um efeito mais fácil. Por exemplo, o caso dos anestésicos gerais, né? Hoje em dia, anestésico geral, ele é inalável e ele é de base lipossolúvel. Se alguém aí já fez uma cirurgia com anestesia geral, né? O cara manda você cheirar uma paradinha, né? E fica lá, manda contar de 10 até 1 ao contrário, né?
10, 9, 8, você apaga. Quando você disser 1, cara, na verdade já se passaram, às vezes, horas e horas, né? A cirurgia já terminou e você nem se toca disso. O efeito do anestésico, ele é muito rápido. Coisa de alguns poucos segundos, um anestésico geral está trabalhando. Por quê? Porque o anestésico geral é de base lipídica, semelhante, dissolve semelhante, então ele é apolar, atravessa a membrana, que ela é apolar. Né? Pega, por exemplo, drogas como lança-perfume, como loló, a base lá de substâncias como éter e clorofórmio, que são apolares. Gente, o efeito é muito rápido, né? O cara dá uma cheiradinha, a lombra, ela é automática. Né? Substâncias apolares, substâncias lipossolúveis, têm uma ação mais rápida. Afinal de contas, atravessa a membrana mais fácil. Então, esse cara aqui foi o primeiro cara a perceber que a membrana, ela é lipídica. Ora, lá por volta dos anos 1920, a moçada conseguiu perceber que a membrana, ela é uma bicamada lipídica. A galera conseguiu calcular que a quantidade de lipídios que tinha na membrana era suficiente para formar não uma, e sim 2 camadas de lipídio. Então a moçada começa a ver a membrana não como uma, mas como uma bicamada lipídica. Só tem um problema. Se a membrana fosse inteiramente lipídica, como é que a água ia passar? Afinal de contas, a água, ela não é lipossolúvel. Como é que moléculas polares elas iam atravessar? Daí, por volta da década de 1930, 2 pesquisadores, Davidson e Daniele, eles vão lá, descrevem a membrana plasmática dentro do que a gente vai chamar de modelo do sanduíche. Chegou no segundo modelo do sanduíche, do Davidson e Daniele, a membrana ela é um sanduíche onde as fatias de pão seriam as proteínas e o recheio seria a bicamada lipídica. Ok, não deu para entender? Então pronto, né? Eu tenho uma dupla camada de lipídios, mais precisamente de fosfolipídios. Para quem não lembra, por que eu estou desenhando o fosfolipídio como uma bolinha com 2 perninhas? Vai lá dar uma olhada nas aulas de bioquímica, onde a gente explica como é a estrutura de um fosfolipídio, explica por que ele é uma bolinha com 2 perninhas. Ou então tem um pouquinho de paciência, que já já eu volto a lembrar que o fosfolipídio é uma bolinha com 2 perninhas. Fato é que, segundo o modelo do sanduíche, a membrana tem uma bicamada lipídica, sendo moçada que em cima eu teria proteínas, embaixo eu teria proteínas, e para quem ainda não conseguiu ver um sanduíche no modelo do sanduíche, olha o sanduíche. As fatias de pão são proteínas, o recheio do sanduíche vai ser a bicamada lipídica. Então a gente vai ter lá proteínas com a bicamada lipídica. Como é que funcionaria a permeabilidade da membrana de acordo com o modelo do sanduíche? Semelhante dissolve semelhante, né? O que quer dizer então que substâncias apolares vão atravessar a membrana pela parte apolar, ou seja, através da bicamada lipídica, nós teríamos a passagem de moléculas apolares. E Landim, as moléculas polares passariam como? Segundo o modelo do sanduíche, em alguns pontos da membrana, as proteínas formavam uma espécie de corredor. Esse corredor, forrado de proteínas polares, seriam para passagem de moléculas polares. Eu vou chamar isso aqui de um poro hidrofílico. Hidro, água. Fílico, amigo de. É um poro, amigo da água. Esse poro, moçada, hidrofílico, ele seria então forrado de proteínas, um corredor forrado de proteínas, e através desse corredor, a possibilidade da passagem de moléculas polares. Então, substâncias polares através dos poros hidrofílicos. Bom, isso aqui, moçada, é um modelo do sanduíche, sendo que o modelo do sanduíche ele foi colocado antes mesmo de eu ter visto a membrana pela primeira vez. Ou seja, foi um palpite. E, cara, esse palpite foi quase correto, quase em cima do que é realmente a membrana. Mas, na verdade, a gente vai ter que fazer algumas pequenas correções. Em 1959, a gente consegue ver pela primeira vez a membrana ao microscópio eletrônico. Então, quando você tem lá a membrana vista ao microscópio eletrônico, a gente fala
em modelo trilamelar. Um modelo trilaminar de membrana. Como assim? Visto ao microscópio eletrônico, moçada, a membrana ela é nitidamente formada por 3 camadas. A gente tem escura, clara, escura. Então a gente tem lá uma camada escura, uma camada clara, uma camada escura. A primeira ideia que se teve a respeito disso aqui é que o modelo do sanduíche ele estava correto, né? Primeira interpretação que se deu para o modelo trilamelar de membrana é que eu teria proteína escura em cima, proteína escura embaixo e no meio, moçada, a bicamada lipídica clarinha. Entretanto, a moçada vai lá, estuda e lança uma outra ideia. Em 1972, 2 doidinhos chamados Singer e Nicholson vão descrever a membrana dentro de um outro modelo, e esse é o modelo que a gente aceita até os dias de hoje, que é o modelo do mosaico fluido. Segundo moçada, o modelo do mosaico fluido, a membrana ela é muito parecida com o modelo do sanduíche, só que tem um detalhe. Ao invés das proteínas estarem em cima e embaixo, elas estão principalmente dentro da bicamada lipídica. Ok, não deu para entender? Vamos desenhar então? Então, como é que funciona a membrana dentro do modelo moderno, que é exatamente o modelo do mosaico fluido aqui pra gente? Ora, continua valendo a ideia de que a membrana ela é uma bicamada lipídica. Entretanto, enquanto o modelo do sanduíche acreditava que a gente tem membranas, que a gente tem proteínas em cima e embaixo da membrana, segundo moçada, o modelo do mosaico fluido, algumas proteínas estão dentro da bicamada lipídica, nem estão em cima, nem estão embaixo, elas estão dentro. E, gente, algumas proteínas estão parcialmente mergulhadas na bicamada lipídica e algumas não estão mergulhadas na bicamada lipídica. Ou seja, enquanto o modelo do sanduíche descrevia proteínas em cima, proteínas embaixo, bicamada lipídica no meio, o modelo do mosaico fluido coloca proteínas dentro, completamente encaixadas, parcialmente encaixadas ou não encaixadas. Tanto é que quando analisa aquele modelo trilamelar, hoje em dia a gente sabe que a membrana ela é 3 camadas, mas não é porque é proteína, bicamada e proteína, não. Quando você analisa no microscópio eletrônico, as 3 camadas é a região da cabeça do fosfolipídio, é a região da cabeça do fosfolipídio e no meio, moçada, as caudas dos fosfolipídios. E aí a gente acaba tendo 3 camadas na estrutura. Pode notar, gente, lá no meu esquema, que a gente vai ter 3 camadas, cabeças, caudas e cabeças. Assim, né? Para quem não conseguiu ver, a cabeça do fosfolipídio, a cauda do fosfolipídio, a cabeça do fosfolipídio. Por que o nome do modelo é modelo do mosaico fluido? Primeiro, moçada, porque o nome mosaico? Ora, mosaico é qualquer peça ou qualquer imagem que se forma por peças que se encaixam. Meu exemplo preferido para o mosaico é um quebra-cabeça. Nos quebra-cabeças, as peças se encaixam, né, dentro lá para formar uma imagem. E de modo semelhante, quando você fala lá em mosaico, as proteínas não estão nem em cima nem embaixo. A maioria das proteínas estão encaixadas na bicamada lipídica como peças de um quebra-cabeça, como peças de um mosaico. Então, por isso que a galera chama de mosaico fluido. A proteína não está em cima nem embaixo. A proteína está dentro da bicamada lipídica, encaixada como peças de um mosaico, como peças de um quebra-cabeça. Ah, o nome é fluido, líquido, porque a bicamada lipídica, ela não é sólida. A bicamada lipídica, ela é fluida, ela é líquida à temperatura corporal. Vem cá, por que a bicamada lipídica, ela é fluida, ela é líquida à temperatura do corpo? Será que alguém lembra das aulas de lipídios, hein? Você tem lá lipídios saturados ou insaturados? Alguém lembra para mim qual deles é o sólido, qual deles é o líquido? Deixa eu lembrar. Gordura é saturada e sólida.
óleo é insaturado e líquido. Ou seja, a bicamada lipídica é líquida a temperatura corporal, que nela existe um nítido predomínio de lipídios insaturados. Ou seja, moçada, gordura sólida e saturada, óleos que são líquidos e insaturados, e a bicamada lipídica líquida, predomínio de lipídios insaturados. Como é que funciona a permeabilidade da membrana dentro do modelo do mosaico fluido? Gente, do mesmo jeito do modelo do sanduíche. Semelhante dissolve semelhante. Substâncias apolares atravessam a membrana pela bicamada lipídica, que é apolar, sendo pessoas que como é que passariam as substâncias polares? Ora, segundo o modelo do sanduíche, substâncias polares iriam passar pelos poros hidrofílicos, que são forrados de proteínas, né? Então eu tenho aqui proteína de um lado, eu tenho aqui proteína do outro, fazendo um corredor, e através desse corredor, moléculas polares iriam passar. Segundo o modelo do mosaico fluido, para você fazer a passagem de proteínas, de moléculas polares, eu tenho não um poro forrado de proteínas, mas eu tenho uma proteína canal, uma proteína oca, uma proteína que tem um buraco no meio, e através desse buraco, substâncias polares, elas podem estar passando. Então, substâncias polares passando através das proteínas canais. Pronto, aqui como funciona de modo resumido a permeabilidade de acordo com o modelo do mosaico fluido. Detalhe extremamente importante do mosaico fluido: qual é a vantagem da fluidez da bicamada lipídica? Qual é a vantagem da bicamada lipídica ser fluida? Eita, moçada, isso aqui é uma ideia bem interessante. O fato da bicamada lipídica ser fluida quer dizer que as proteínas estão flutuando na bicamada. A partir de agora, eu queria que todo mundo imaginasse a membrana plasmática como a superfície de uma piscina. Na superfície da piscina, eu tenho boias. Então, a bicamada lipídica é a piscina, a proteína é a boia. Bate o vento, a boia vem para cá. Bate o vento, a boia vai para lá. Da mesma maneira que a boia se movimenta na superfície da piscina de acordo com o vento, as proteínas flutuam na bicamada, se deslocando para onde quer que elas sejam necessárias. Ou seja, as proteínas não são fixas na bicamada. As proteínas, elas são móveis. Por isso que eu pedi para você comparar com a superfície de uma piscina. A bicamada é a piscina, a proteína é a boia. E a boia pode se mover na piscina, assim como a proteína pode se mover. Qual é a vantagem desse lance das proteínas se moverem para onde elas são necessárias? Ok, deixa eu colocar aqui um exemplo para vocês. Era uma vez, moçada, uma determinada membrana, tá lá então a membrana, e algumas proteínas nessa membrana. Por exemplo, proteínas canais. É bom lembrar que algumas proteínas canais são específicas, né? Num exemplo, suponha uma proteína canal específica para a entrada de glicose. E aí, gente, várias dessas proteínas aqui no esquema. Imagine ainda que eu tenho uma determinada fonte de glicose chegando num determinado ponto da célula. A glicose está chegando por aqui. Gente, glicose é o alimento da célula, né? Então a célula não pode desperdiçar a glicose. Do jeito que está aqui, a glicose vai entrar por esse canal, vai entrar por esse canal e vai entrar por esse canal. Duvido que a glicose se dê ao trabalho de ir lá para o outro lado para entrar pelo outro canal. Cá entre nós, do que adianta o canal da glicose estar aqui se a glicose está vindo do outro lado? Ah, gente, beleza, né? Se a glicose está vindo do outro lado e a glicose não vai atrás do canal, que tal o canal ir atrás da glicose? Ora, as proteínas estão flutuando e elas podem se deslocar para onde quer que elas sejam necessárias. Ou seja, eu posso pegar essa proteína daqui e trazer ela para cá. Posso pegar essa proteína daqui e trazer ela para cá. Essa proteína daqui e trazer para cá. Essa proteína daqui e trazer para cá. Ou seja, a gente com isso pode otimizar a captação de glicose,
a gente pode fazer a glicose ser carregada com eficiência maior, né? Então, a grande vantagem disso, da membrana plasmática ter uma bicamada fluida, é que as proteínas vão para onde eu preciso. Se a glicose vem daqui, as proteínas canais vêm para cá. Se a glicose vem de lá, as proteínas canais vão para lá. Então a proteína não fica fixa. A proteína não fica parada num canto. Se ela tem que estar aqui, ela está aqui. Mas se ela estiver aqui para o outro lado, ela vai para o outro lado. A propósito, né? Como é que as proteínas se deslocam na bicamada lipídica? O deslocamento das proteínas é controlado, por exemplo, lá por alguns fenômenos que são aleatórios na célula. Entretanto, o citoesqueleto é uma rede de proteínas no citoplasma. Converso melhor sobre ele na próxima aula. Ele ajuda, moçada, a deslocar proteínas da membrana. Então ele ajuda a deslocar proteínas em relação à membrana, o citoesqueleto. Pega, por exemplo, moçada, a proteínazinha que está bem aqui e leva para lá, né? Se a glicose vem de lá, eu levo para lá. Se ela vem de cá, ela vem para cá. Então, as proteínas não se deslocam voluntariamente, por assim dizer, mas o citoesqueleto, dentre outros componentes, ajuda a carregar as proteínas para onde quer que elas sejam necessárias. Daí, a vantagem, então, da bicamada lipídica ser fluida.